Então, nossa aula de hoje é sobre escala. Então, o que vem a ser a escala? A escala, ela é a proporção existente entre as medidas usadas para representar um objeto e as medidas reais correspondentes desse objeto, certo? Então, ela é essa proporção que existe entre a representação das medidas e as medidas reais de um objeto, ok? Ela pode ser natural, a gente já vai ver um exemplo de cada, de redução ou ainda de ampliação. Ela pode ser compreendida como a razão entre a medida da representação e a medida real. Então, ela é a razão, razão é divisão, fração entre a representação e a medida real e a realidade, ok? Essa razão vai ser a nossa constante de proporção. É através dessa razão que a gente vai ver quantas vezes foi ampliado, foi reduzido, ok? Isso vai ser a nossa escala. Ela muitas vezes vai ser representada, muitas vezes não, na maioria das vezes ela não é representada como fração, tá? Vai vir o valor da representação, vou chamar aqui de A, para o valor real. A gente vai ler sempre assim, o valor A para B, certo? A gente já vai ver aqui nos exemplos como que vai ficar. Então, recapitulando, a escala é a razão, ok? Entre a medida da representação de um objeto, as medidas da representação de um objeto, em relação às medidas reais, as medidas correspondentes. Ela é essa proporção aí que existe entre a representação e a realidade. Ela pode ser natural, de redução ou de ampliação. Então, vamos iniciar aí vendo o caso de escala natural. Certo? A escala natural é quando as medidas lineares da representação precisam ser iguais às medidas reais, tá? Então, é quando a representação, as medidas, né, da representação, tem que ser iguais às medidas da realidade, do real, representação igual ao real. Nisso, a gente fala que a gente tem, então, uma escala 1 para 1, certo? O que significa isso? Que cada unidade da representação equivale a uma unidade do objeto real. Por exemplo, você quer fazer, né, uma escultura, uma réplica, digamos assim, uma réplica de um objeto para colocar no museu, né? Você quer fazer uma réplica idêntica. Então, você vai fazer exatamente do mesmo tamanho, com as mesmas medidas. Eu quero fazer uma réplica de um vaso muito valioso, antigo, um objeto antigo. Então, eu vou reproduzir ele exatamente com as mesmas medidas que o vaso original. Então, eu vou fazer ele na escala de 1 para 1. Ou vou fazer um boneco de cera do Elvis Presley. Vou fazer exatamente com as mesmas medidas, com a mesma altura e tudo mais. Então, numa escala 1 para 1, ok? Agora, vamos ver a escala de redução. A escala de redução é quando as medidas lineares da representação precisam ser menores que as medidas reais. Então, é quando a representação, as medidas, né, tem que ser menores que as medidas reais, ok? Então, por exemplo, a planta de uma casa, uma maquete de um prédio, a gente tem que construir de forma... Um mapa tem que ser menor do que a realidade, ok? Vamos pegar aqui um exemplo. Uma escala de 1 para 20. Então, a gente lê assim, 1 para 20. O que significa? Que uma unidade na representação equivale a 20 unidades na realidade.
Quando a gente está falando, gente, em grandezas de mesma espécie, por exemplo, comprimento com comprimento, altura com altura, quando a gente está falando de grandezas na matemática é tudo aquilo que pode ser medido, certo? Então, quando a gente está falando de grandezas de mesma espécie, comprimento com comprimento, altura com altura, certo? De mesma espécie, é conveniente a gente utilizar sempre a mesma unidade de medida, tanto para representação como para realidade, certo? Então, quando eu olho uma escala assim 1:20, quando não tem nenhuma unidade anotada, nada, a gente entende que ela foi construída nas mesmas unidades. Então, eu interpreto assim, por exemplo, que 1 centímetro da representação equivale a 20 centímetros da realidade. Ou eu posso interpretar que 1 metro da representação equivale a 20 metros da realidade. Então, a escala ela não vai ter unidade porque ela foi construída na mesma unidade, tanto para representação como para realidade. Então, você pensa sempre na mesma unidade. Então, lá no seu problema, quando ele te der uma escala, ele não vai dar unidade nenhuma, mas a outra medida que ele te der vai ter uma unidade. E quando você resolver, a sua resposta vai estar na mesma unidade que a medida que o exercício forneceu. Então, pense, é conveniente sempre utilizar a mesma unidade para a representação e para a realidade, certo? Situações que não têm a mesma unidade, que não são as mesmas grandezas, vamos pensar uma razão aí que não é a mesma grandeza. Velocidade, que a gente faz distância pelo tempo, né? 50 km por hora. Como não é a mesma grandeza, são unidades diferentes. Então, a gente tem que apresentar a unidade lá na sua razão, 50 km por hora, por exemplo, tá? Mas aqui não, porque de forma conveniente a gente pensa na mesma unidade, ok? Vamos ver agora a escala de ampliação. A escala de ampliação a gente vai utilizar quando as medidas da representação do objeto precisam ser maiores do que as medidas reais. Então, a representação tem que ter medidas maiores que a realidade, que o objeto real. Certo? Um exemplo aí, microscópio, né? Você precisa ampliar uma célula, alguma coisa assim. É uma escala de ampliação, tá? Vamos pegar aqui um exemplo. 2:1. Como que a gente interpreta essa informação? Que 2 unidades da representação equivale a 1 unidade do objeto. Quer dizer que eu estou dobrando o valor do objeto real, certo? E é isso, gente. Então, a escala é essa proporção, essa comparação aí entre as medidas de uma representação e as medidas do objeto real que a gente está representando, certo? Então, a gente vai fazer um exercício agora de escala de mapa e escala de uma planta aí, de uma sala, por exemplo. Então, primeiro exemplo. Vamos pensar na escala de um mapa. Então, vamos pensar que o mapa tem lá a escala de 1:1.000.000. Certo? E quando você mede sobre esse mapa a distância em linha reta entre 2 cidades, essa distância é de 10 centímetros. Isso no mapa. A minha pergunta é, qual é a distância real entre essas cidades? Certo? Então, qual que é a distância real entre as cidades? O que você vai fazer aí? Escala, então é a razão entre a representação e a realidade. Esse 1 aqui é da representação, quer dizer que uma unidade no meu mapa representa 1 milhão de unidades da realidade. Então, montando na forma de razão, de fração, uma unidade representa 1 milhão de unidades da realidade. Igual. Olha só, vou montar aqui uma proporção, vou igualar 2 razões, a razão da escala e a razão do exercício. Esses 10 centímetros é a distância sobre o mapa. Então, vai em cima, porque é sempre representação sobre realidade, e a distância real é o x. Agora é só multiplicar cruzado, que é a propriedade fundamental da proporção. 1 vezes x é x, 10 vezes 1 milhão, 10 milhões. Qual que é a unidade? Se eu usei o 10 em centímetros, o x vai estar em centímetros também. Só que a gente não costuma falar que 2 cidades têm uma distância de 10 milhões de centímetros. Se você quiser transformar para metros, basta simplificar 2 zeros.
E para quilômetro, gente, de centímetros para quilômetros são 5 zeros. Porque, ó, de centímetro para metro são 2 e de metro para quilômetro são 3, por causa que são 1000. Então, a resposta final seria que a distância é de 100 quilômetros, ok? Bem simples. Então, você vai montar sempre a razão da escala e igualar a razão que você tem que resolver. Uma das medidas o exercício vai fornecer, ou a medida da representação ou a medida da realidade. Basta multiplicar cruzado. E a unidade da resposta vai estar na mesma unidade do outro número que você utilizou. E aqui eu fiz uma mudança e transformei para quilômetros. Mais um exemplo? Segundo exemplo, eu quero apresentar uma ideia um pouco diferente. Olha só. Segundo exemplo. Digamos que eu tenho lá a planta da sala de uma casa, certo? E nessa planta a escala é 1 para 100. A escala utilizada. Então, o desenho lá da sala nessa planta é um retângulo, tá marcando lá 5 centímetros de comprimento e 4 centímetros de largura. Então, esse é o desenho da planta da sala na escala 1 para 100. E eu quero saber a área real dessa sala. Certo? A área real. Tem duas formas de fazer. A gente pode determinar qual é a medida real, o comprimento e a largura real dessa sala, fazendo o cálculo parecido com o exemplo 1. Então, a gente sabe que a escala é 1 para 100. Eu sei que o comprimento da representação é 5, x vai ser a realidade. A escala é 1 para 100. Eu sei que a largura da representação é 4 e a realidade é y. Vou multiplicar cruzado, vou chegar aqui x são 500 centímetros, a unidade é a mesma que eu utilizei aqui o 5, e aqui eu vou chegar que o y é 400 centímetros. Sendo assim, o comprimento real da minha sala é de 5 metros, e a largura real é de 4 metros. A área de um retângulo, a gente sabe que basta multiplicar as medidas, comprimento vezes largura. A área da minha sala seria de 20 metros quadrados. Então, essa é uma forma de fazer. Primeiro, eu determino as medidas reais para depois fazer o cálculo da área. Outra forma de fazer é você calcular a área da representação. Então, 5 vezes 4 seria 20 centímetros quadrados, certo? E para a gente determinar essa medida real, a gente vai fazer um pouquinho diferente agora. O que vocês têm que entender é que a escala, ela é uma proporção entre medidas lineares, certo? Então, quando a gente vai utilizar uma escala que é linear, nesse caso aqui ela é linear, eu tô comparando medidas aí de lado, de comprimento, certo? Quando a gente vai utilizar uma escala linear para a área, a gente vai ter que utilizar ela ao quadrado. Então, olha só, 1 para 100, se eu quiser utilizar direto com a área, que é de 20 centímetros quadrados para a área, eu tenho que elevar essa escala ao quadrado. E se eu tiver uma escala linear e quiser utilizá-la para uma situação de volume, eu vou ter que elevar ela ao cubo, certo? Então, essa escala é linear, para medidas lineares. Se eu quiser utilizar ela para a área, eu vou ter que elevar ao quadrado, que é lado vezes lado, certo? Então, olha lá, vai ficar 1 ao quadrado, 100 ao quadrado, 10.000, 20 sobre A. Multiplico cruzado, a área vai ficar 200.000 centímetros quadrados. Aí, olha só, de metro para centímetro são 2 zeros, não é mesmo? Eu multiplico por 100. De metro ao quadrado para centímetro ao quadrado são 4 zeros, eu devo multiplicar por 10.000. Então, de centímetro quadrado para metro quadrado, eu vou cortar 4 zeros, eu vou dividir por 10.000. Então, a resposta final vai ser 20 metros quadrados, certo? Então, só essa observação, quando você tem uma escala linear, se você quiser utilizar ela com uma medida de área, você vai ter que elevar a escala ao quadrado. Ou primeiro, muda as medidas para depois calcular a área, ok?